Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula sobre higiene ocupacional. E eu sou Leandro Magalhães, sou higienista ocupacional certificado, criador do método HO Fácil Agentes Químicos, um método que vai te ensinar de forma prática, simples, o passo a passo para reconhecer riscos químicos em um ambiente de trabalho sem complicações, sem dúvidas nenhumas e vai te deixar 100% preparado para atuar no mercado de higiene ocupacional. E também sou diretor executivo aqui da Analytics Brasil, laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisão sobre higiene ocupacional. E nessa aula aqui hoje, essa aula hoje vai ser top, vai entrar para a história. Por quê? Porque aqui nessa aula de hoje eu vou falar sobre o guia prático para você saber como comprar equipamentos para higiene ocupacional, mais especificamente equipamentos para amostragem de agentes químicos. Ah, Leandro, mas por que você vai falar só de agentes químicos? Porque é essa área que o Leandrinho aqui domina. Então, eu quero te dar as boas-vindas. Se, né, eu, Leandro já gaguejando aqui na live, acontece nas melhores famílias, então, boas-vindas para você que está chegando aqui agora e boas-vindas também para os meus veiacos que estão comigo aí, ó, há muito tempo, os veiacos que estão comigo faz anos, porque eu não sei se vocês novatos que estão chegando aqui agora sabem que eu produzo conteúdo aqui na internet, no YouTube, dou essas aulas ao vivo há 3 anos. Esse ano aqui, toda terça-feira, 19 horas, tinha aula ao vivo para vocês sobre agentes químicos. Pelo menos terça-feira, 19 horas, tinha aula. Teve mais aula ao vivo outros dias, mas terça-feira, 19 horas, não falhou nem um dia. E eu queria saber, você que está chegando aqui agora, você que é novato aqui, você que está assistindo essa aula, uma aula ao vivo minha, pela primeira vez. Eu quero saber, comenta no chat aqui para mim, comenta nesse chat com a hashtag aí novato. Eu quero saber quem que são os novatos que estão chegando aqui pela primeira vez, porque hoje eu vou quebrar esse... destruir, né, essa dor de cabeça que muitos têm. Compra o equipamento X, compra o equipamento Y. Qual que é a dúvida? Eu vou te mostrar o guia, eu vou te mostrar o guia prático para você selecionar equipamento. Gente, isso é importante demais. Por quê? O que acontece? O que eu vejo muita gente, às vezes fica perdido aí, sem saber o que comprar equipamento. Ah, quer começar a atuar na área de higiene ocupacional e quer saber que equipamento comprar. Está todo mundo preocupado com as ferramentas. Estão preocupados com as ferramentas e etc., mas não entende o porquê do negócio. Aí vai lá, compra uma bomba, joga dinheiro no lixo. Por quê? Algumas bombas não atendem o que as normas falam. Então a gente tem que ter muita atenção nesse negócio aí. Então, vocês têm que ter na cabeça o que vocês precisam para comprar equipamentos. Para não jogar dinheiro fora, para não comprar equipamento que lá na frente vai te dar dor de cabeça. O equipamento não atende especificação, o equipamento não consegue manter uma vazão constante, ou um equipamento que você compra aí que vai lá, vamos supor, um seletor de partícula que não seleciona partícula como devia. E aí você já viu, né? Vai dar na cabeça de quem? A sua, que está fazendo essas amostragens. Então, nessa live de hoje vai ter esse guia, né? Vai ter esse passo a passo que a gente diz aí para você saber o que você tem que comprar de equipamento e não errar nessas escolhas. O negócio aqui é não errar nas escolhas e saber bem mesmo o que você está fazendo. Então, eu quero saber quem que está animado. Quem que está animado, manda um salve aí no chat. Pessoal, deixa eu ver o chat aqui, deixa eu ver esse chat. Cadê vocês? Vocês estão vivos aí, gente? Pelo amor de Deus, dá um sinal de vida aí, fala assim, eu tô animado para essa live. Eu tô doido para saber como que funciona esse guia prático de comprar equipamentos. Pois é, eu vou liberar uma aula sensacional, top aqui para vocês. Então, quero saber se vocês estão animados. Então, eu tô vendo aqui, o povo tá começando a ficar animado. Show de bola. Então tá, gente. Vamos começar a falar desse negócio de equipamento e o que vocês têm que olhar.
Quando a gente está falando de um guia prático, de um passo a passo, etc., o que a gente tem que falar? Como que você vai comprar esse raio desse equipamento? Não é só assim, eu preciso de uma bomba, compra a primeira que passa no mercado, passa na sua frente. Por quê? A bomba pode impactar diretamente nos seus resultados, diretamente no que você entrega. Você já parou para pensar nisso? Se você não tem um equipamento que é confiável, que, por exemplo, vamos na coisa mais simples do mundo aqui. Se você não tem um equipamento que te entrega uma vazão estável, constante ao longo do tempo, de que se adianta você usar a Analytics, o melhor laboratório da galáxia interestelar, para fazer suas análises? Nós temos controle apenas das amostras que chegam dentro do laboratório. Então, nosso controle a gente garante que o resultado daquilo que foi coletado ali naquela amostra, aquela massa daquele agente. Mas, entretanto, todavia, o que acontece? Acontece um problemão que a parte de campo, o laboratório não consegue corrigir se tiver um problema. E é isso a gente vê geralmente lá no volume do ar coletado. E aí pode dar na sua cabeça. Porque por mais que você utilize o melhor laboratório do mundo, e assim, te falo, o Analytics está lá nesse rankzão, assim, ó, topzão. Não é porque eu sou um dos sócios, não, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com a equipe aí, chama o Rodrigo, chama o Douglas, conversa com a turma aí para vocês verem. Tanto que a gente ajuda vocês a tomar a decisão de seu porto seguro. Mas voltando, não adianta nada você ter ou utilizar o melhor laboratório da face da Terra se o seu equipamento não entrega, por exemplo, uma vazão constante em que você vai ter um erro muito grande associado no volume de ar amostrado. Vocês estão me entendendo o que isso quer dizer? Porque é o seguinte, eu vou até mostrar minha tela aqui, eu não ia fazer não, mas deixa eu abrir aqui. Eu sempre faço essas coisinhas aqui para vocês, então deixa eu abrir minha tela aqui, deixa eu mostrar um negócio legal para ajudar vocês, né? Quem sabe faz ao vivo, então a gente vai fazendo, espera aí. Por quê? Eu vou falar agora do negócio que chama concentração. Vou dar uma ideia para vocês como funciona esse negócio de concentração. Espera aí, que vocês me esperam aí que eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. O que é uma concentração? Concentração nada mais é do que a massa de um determinado agente dividido pelo volume de ar amostrado. Então é isso. Então quando eu pego aqui, se eu colocar uma equação, então vamos lá. Se eu chamar C de concentração, C é igual a, põe uma fraçãozinha bonitinha aqui, Leandro, massa sobre volume. Então o que acontece? A massa geralmente aqui está em miligrama e o volume geralmente em metro cúbico. Não sei se vocês sabem, mas vai uma dicasinha aqui, que isso aqui também é igual, deixa eu até copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, isso aqui é igual a massa em micrograma e volume em litro. Então, isso aqui dá na mesma. Então, concentração é igual a massa dividido por volume. Então, o que acontece? Aonde que o laboratório controla a história? Aonde que o laboratório controla que tem controle? O laboratório vai conseguir te reportar o que tem naquela amostra de massa. Quanto que foi coletado de massa do agente naquela amostra. Porém, entretanto, todavia, se você tem um volume aqui que não é exato, que não é preciso, que tem muitos erros associados durante a amostragem, isso aqui vai danar a sua concentração, porque a concentração está intrinsecamente ligada no volume. E o que as bombas de amostragem fazem? Elas controlam volume. Uma bomba controla volume. Então você tem que estar muito atento qual que é o parâmetro que eu tenho que olhar diretamente ao ter que adquirir uma bomba ou saber se a minha bomba eu tenho que colocar na manutenção.
é saber se aquele volume, ou seja, aquela vazão que ela coleta, é estável. Por quê? Vamos lá. Vazão. Vazão é o quê? Vamos botar mais uma equaçãozinha aqui, vai ficar mais fácil. Vazão eu vou chamar de Q. E eu vou colocar aqui, ó, é igual a volume, litros, por exemplo, dividido pelo tempo. Em minutos, por exemplo. Então, o que a gente vê disso aqui? Que vazão, que eu estou chamando de Q, é igual a volume dividido por tempo, ou seja, litro por minuto. Então, a vazão é um parâmetro importante, que é aquilo que a sua bomba está funcionando lá, que ela está succionando o ar, o que você controla. Então, você tem que olhar com carinho para essa vazão aqui, porque ela vai influenciar no volume e o volume vai influenciar na sua concentração. Aqui foi só um apanhado geral para dar uma luz para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando, qual que é a importância de vocês ficarem atentos na hora de comprar um equipamento de qualidade ou até mandar seus equipamentos para manutenção. Por quê? Uma bomba que quando você estiver operando, ela vai estar te entregando, na verdade, ali uma vazão de coleta. Uma vazão de coleta. Se essa vazão não está boa, ou se essa vazão não está estável, ou você tem uma imprecisão muito grande nessa vazão, aí isso vai acarretar um problema no seu volume, que aí vai chegar até no laboratório, que aí vai causar um problema na concentração. E no volume, na vazão, o laboratório não consegue mexer. Deixa eu tomar uma água enquanto isso aqui, e enquanto isso vocês me falam aí no chat. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu consegui ficar claro nessa brincadeira até agora, porque é muito importante na nossa aula a gente ter esse dinamismo aí, vocês me falando, posta aí no chat, me fala, porque senão vira só um monólogo aqui, me conta aí se está tudo ok, se vocês entenderam esse negócio direitinho, o que eu queria passar para vocês aqui. Então, essa é a importância do tal da bomba. E como selecionar a bomba. Agora nós vamos começar a história do guia. Nós vamos começar a falar da história de como montar esse guia de amostragem. Então, o que começa os problemas? Vamos falar de problema primeiro, para a gente depois falar de solução. Quando a gente pega as nossas normas regulamentadoras, que falam, né, da área de segurança do trabalho, higiene ocupacional, infelizmente, até na data em que a gente está fazendo essa aula ao vivo aqui, não tem nenhuma menção de amostragem com bomba. Pois é, nem na nossa NR15, nem na nossa NR9, não tem uma menção de que faça amostragem com bomba. E o pior ainda, se não menciona nem se faz amostragem com bomba, você acha que especifica quais têm que ser as características das bombas? Muito menos. Então, turma, tem esse problema. As nossas normas não especificam. Mas e aí, Leandro, o que a gente precisa estar atento? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma bomba e para que ela existe. Uma bomba ela é utilizada para fazer amostragem ativa. Uma bomba é um instrumento, um equipamento utilizado para fazer a amostragem ativa. E o que é esse danado dessa amostragem ativa? Você vai utilizar um meio que vai forçar a passagem de ar em um coletor. Então, uma bomba é esse instrumento, esse equipamento que vai forçar a passagem de ar no meio de um coletor. Os coletores mais comuns que a gente tem na área de higiene ocupacional são cassetes com filtros, tubos com resinas e materiais adsorventes, impinger, balão de Tedlar e etc. Mas os mais comuns são tubos e cassetes. Então você vai ligar essa bomba em um tubo ou um cassete e ela vai succionar o ar para que esse ar passe por meio dentro desse coletor e seja filtrado. Por que filtrado, entre aspas? Porque alguns processos é realmente filtração mecânica e outros são processos que têm... alguns são processos
que fazem uso de reações químicas, interações entre as moléculas para ficar preso ali. Ficou claro isso? Então, um tubo, por exemplo, se eu uso um tubo de carvão ativo para coletar um tolueno, por exemplo, ali não é uma filtração física, é uma filtração química, né? Que eu vou ter o tolueno passando no meio do carvão, ele vai interagir com o carvão por forças intermoleculares. Isso aí é coisa de químico, que eu gosto de falar essas trens assim mesmo. Então, essas interações vão fazer o tolueno ficar retido ali no carvão. Na hora que eu estou falando, por exemplo, de um manganês, uma poeira de manganês, aí é uma filtração física mesmo. Então, você vai ter um filtro de celulose ali que vai barrar as partículas de manganês ao passar no ar. Então, a bomba funciona como esse mecanismo de puxar o ar para fazer ela passar dentro de um coletor. Beleza, então se eu estou puxando o ar e o parâmetro importante que eu tenho para determinar o volume de amostragem é o tal da vazão, o que uma bomba tem que me garantir? Para pensar. Fala aí no chat para mim. Fala aí no chat para mim. Eu quero saber de vocês aí. O que uma bomba tem que garantir? Estou olhando aqui para o chat, estou esperando a resposta. Isso aí. Beleza. Então, uma bomba tem que garantir uma vazão constante ao longo do tempo. E por que constante? Porque se o negócio for variado, você não tem precisão no valor do volume coletado. Porque, vamos supor, a cada minuto, imagina que ele está lá. Uma hora está 5 litros por minuto, outra hora está 2 litros por minuto, outra hora está 3 litros por minuto. Qual que vai ser a vazão? Qual que vai ser o ar coletado? Por quê? Porque quando a gente chega no final da coleta, se eu tiver esse negócio muito variado, o volume vai estar errado, porque simplesmente eu vou coletar a informação, né, do volume que eu fiz a aferição do meu equipamento, a minha bomba no início, e multiplicar pelo tempo. Então eu vou ter uma média com base naquele valor que eu coletei, mas se ela não for estável, for muito flutuante ao longo do tempo, quem falou que vai respeitar aquele valor que eu aferi e calibrei no início ali? Então, uma bomba tem que garantir que o equipamento tem que garantir, né, que o equipamento, a bomba, tem que garantir uma vazão estável e constante, levemente constante. Ela não pode ser muito flutuante ao longo do tempo. Porque senão você vai ter uma incerteza, uma variabilidade muito grande no seu volume de ar amostrado. E aí você já viu, o volume variou muito, concentração variou muito e tchau, conclusão. E eu ensino muito isso no método HOFAS de agentes químicos, né, que é o meu treinamento. O meu treinamento para tornar vocês preparados e seguros para atuar no mercado de higiene ocupacional, reconhecer e avaliar riscos químicos de uma forma simples e fácil. Eu falo isso muito com meus alunos. Deixa eu ver, tem alguém do método HOFAS aí? Comenta aí no chat, fala aí, eu sou aluno do método HOFAS. No meu treinamento, eu ensino isso para as pessoas e como que é a consequência disso, das pessoas, né, da seleção de um equipamento, e as consequências na tomada de decisão. Porque a escolha errada de um equipamento vai dar na cabeça, sem sombra de dúvida. E essa flutuação da vazão vai te acertar. Então a gente tem que procurar uma bomba que mantenha uma vazão constante, levemente constante, e que não tenha muitas flutuações. Então ela não pode ser muito flutuar muito ao longo do tempo. Isso tem que ser um foco de um bom equipamento. E isso que eu estou falando para vocês é questões técnicas. Aonde que está escrito isso, Leandro, na legislação brasileira? Não tem isso na legislação brasileira, mano. Se você está procurando legislação, não é aqui. Porque legislação não vai te falar isso. Então, eu estou te falando que tem que ter nos aspectos construtivos de um bom equipamento para você tomar decisão. Sem isso, não adianta nada. Então, isso aqui são parâmetros técnicos, que é manter a vazão constante ao longo do tempo, independente do que esteja acontecendo no equipamento. Esse detalhe é muito importante. Então, se tiver algum fator externo que esteja atrapalhando aquela amostragem, ela tem que ser capaz ainda de manter uma vazão constante. Viram a importância disso?
Isso aí são alguns módulos que tem que ter num equipamento para fazer a amostragem. Mas aí você está me perguntando, Leandro, beleza, na legislação brasileira não tem um equipamento, não tem uma especificação técnica, mas tem algum lugar, tem alguma norma ISO, uma norma da BNT que especifica isso? Tem uma norma ISO, deixa eu até olhar o número dela, porque você sabe, né, cabeça aqui não tá boa para ficar guardando isso não. Então, ela é a ISO 13.137. 13.137, que é Workplace Atmospheres, ou atmosferas de trabalho, bombas para amostragem pessoal de agentes químicos e biológicos, requerimentos e métodos de testagem. Existe essa norma da ISO, tô olhando ela aqui agora, né? Tô olhando, falei muito mineirês, né, gente? Vocês me desculpem aí, o mineirês bateu forte aqui. Então, ela existe, ela tá aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a carinha dela para vocês. Para vocês não falarem assim, Leandro só falou, igual cabeça de bacalhau. Fala, mas não mostra. Então, vamos mostrar. Vamos mostrar. Isso aqui não aperta a gente hora nenhuma, não. Então, deixa eu ver se está mostrando. Acho que não está, não. Aí. Tá aqui, ó. Ups. ISO. Tá aqui, Workplace Atmospheres, Pumps for Personal Sampling of Chemicals and Biological Agents, Requirements and Test Methods. Viram só? Viram só que existe uma norma para isso? E ela fala um pouco disso que eu contei para vocês. Essa é a história, esse resumo da ópera aqui. Então, o que é o guia? O que essa norma fala? Vocês querem saber? Não, quero saber primeiro se vocês querem saber desse negócio aqui. Não, antes de eu começar a falar, vocês querem saber o que tem que ter numa bomba, e não só o que o Leandro fala, mas sim o que é a norma 13.000... Como que é o nome dela? 13.130. Nossa, eu fechei o trem aqui, mas... Vocês vão comentando enquanto eu acho aqui. ISO 7000. Tá aqui. 13.137. 13.137. Esse é o número. Vocês querem saber o que ela tem? Vocês querem saber esse guia prático para você comprar equipamentos, comprar bombas? Até o final dessa live eu vou falar também de seletores de partículas, tá? Eu vou falar de seletores de partículas, tipo ciclone, IOM também. A gente vai abordar um pouquinho aqui para vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é uma bomba, ela tem que ter um teste, ela tem que ser testada e validada para saber qual que é a flutuabilidade e a estabilidade da vazão dela. Então, já começou a ligar um alerta, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é, quando vocês forem comprar equipamentos, comprar bombas, a primeira coisa que você tem que pesquisar ou pedir o fornecedor fornecedor, você tem o teste de validação da estabilidade da vazão? Pois é, eu tenho que saber como que é essa estabilidade da vazão. Você pode testar a estabilidade de vazão de algumas formas. E presta atenção aqui que você tem que saber como você tem que pedir. A primeira coisa é a estabilidade da vazão ao longo do tempo. Porque se a gente estiver fazendo a amostragem de um agente do tipo média ponderada no tempo, a gente vai mostrar longos períodos, horas e horas a fio. Então, e se essa vazão variar ao longo do tempo? Não, eu quero saber como é que está a estabilidade dessa vazão ao longo do tempo. Tem que ter esse teste. Porque a bateria vai consumindo, etc. Então, você tem que saber como é que é isso. O segundo modelo que vocês têm que seguir para ver a estabilidade da vazão desse equipamento é como se comporta a vazão da bomba quando tem uma perda de carga. Perda de carga, Leandro? Quer dizer, acabar a carga ali da bateria? Não. Perda de carga é o que acontece. É quando o ar fica mais difícil de entrar no equipamento. Quando fica difícil desse ar entrar ali naquele equipamento. Então, às vezes isso acontece por restrição mecânica mesmo, se você estiver mostrando uma poeira com um cassete. À medida que vai coletando a poeira ali, vai entupindo os poros,
vai entupindo o filtro e vai ficando mais difícil o ar passar. Então, como se comporta? Essa bomba tem um sistema que chama de compensação de fluxo. Pois é, gente, nos dias atuais, a gente não pode mais comprar bomba sem compensação de fluxo, né? Você vai ter uma dificuldade tremenda para fazer a amostragem se você não tiver uma bomba com compensação de fluxo. Então, uma bomba, hoje em dia, vocês têm que procurar um equipamento que tenha esse módulo de compensação de fluxo. E o que é esse módulo de compensação de fluxo? O que acontece? Se você tem uma restrição, uma dificuldade de passar o ar, ele vai lá e compensa a vazão. Ele liga o motorzinho mais rápido lá para puxar mais ar e para vencer essa dificuldade. Então, ele compensa o fluxo. Então, vocês têm que ter isso. E vocês têm que ter isso, a compensação de fluxo em diferentes perdas de carga. Existe um teste para isso que a gente chama o teste da polegada de água quadrada. Então, você coloca lá no equipamentozinho e começa a fazer pressão contrária. Você coloca uma coluna d'água para dificultar a passagem de ar e você vai aumentando a coluna d'água. Vai vendo que na hora que você liga o equipamento, se essa bomba, ela num curto espaço de tempo, ela vai cair a vazão, mas ela tem que ligar de volta e recuperar para aquela vazão próxima que estava ali. E isso daqui que eu estou falando é primordial para quando você está usando um seletor de partícula, mas eu vou falar mais para frente, tá? Então você liga lá e vê se ela volta a vazão. Se aumenta a quantidade de polegada de água no equipamento e vê como que vai fazendo a restrição de vazão. E aí você tem que pedir um relatório. Como que é a compensação de fluxo dessa vazão por polegada d'água de pressão contrária? Isso tem que ter. O fabricante tem que ter estudado isso no seu equipamento. Porque ele tem que ter essa informação para você comprar um equipamento que funciona. Sem esse relatório, sem um teste de validação do módulo de compensação de fluxo, isso aí é um requisito básico hoje em dia, tá, gente? Bombas que não têm sistema de compensação de fluxo complicam muito a amostragem. Por quê? À medida que você está tendo perda de carga, esse equipamento não consegue compensar. E você não vê isso na calibração, em tese. Porque até a maneira de calibrar é diferente. Mas eu vou me ater aos fatos aqui de falar como que você vai comprar equipamento. Calibração, eu posso fazer um tema de uma outra aula para fazer aqui para vocês. Ela já está disponível lá no método HOFAS para os alunos, etc. Mas quando eu estou falando de compensação de fluxo, modo de compensação de fluxo, hoje é pré-requisito número 1 dessas bombas, porque senão você não vai ter garantia, você vai ter uma dificuldade imensa, mas imensa, de fazer as suas amostragens. A forma de calibrar, os erros associados vão ser muito grandes. Então você tem que buscar bombas que tenham esse sistema de compensação de fluxo, que funciona bem e validados. Peça o relatório de validação desse sistema de compensação de fluxo para o fabricante. Peça isso. De preferência que esse relatório seja emitido por um laboratório terceiro, né, gente? Porque senão é fácil demais a gente criar esse dado internamente, mas a bomba que não faz isso. Por quê? Muitos de vocês não têm acesso a esse equipamento que faz esse teste. Muitos não têm. Então, é fácil de você ver isso, é só ligar o equipamento no teste e você vê que bombas que não tem compensação de fluxo. Você coloca um pouquinho de polegada d'água, ela já cai a vazão e não retorna. É fácil ver isso. É nítido e notório. E tem algumas bombas que estão no mercado que não tem esse sistema de compensação de fluxo. E vocês têm que ser alertados disso. Se você optar por comprar uma bomba sem compensação de fluxo, tudo certo, mas saiba das consequências dessa compra. Então, o fabricante tem que, pelo menos, te avisar que essa bomba não tem um sistema de compensação de fluxo. Beleza? Ficou claro até aqui, turma? Espero que tenha ficado claro, porque nós estamos avançando no guia aqui. Então, sistema de compensação de fluxo, comenta aí para mim, qualquer dúvida, nós vamos respondendo aqui. E aí, beleza, tem a parte da compensação do fluxo. Agora tem a questão da pulsação do fluxo.
Algumas bombas trabalham com pistão, etc. Então, a flutuação ou a pulsação da bomba tem que ser baixa, tá? Então, vocês têm que olhar para isso. A ISO 13137, ela recomenda que essa pulsação não seja superior a 10% do valor da vazão. O que é a pulsação? É o valor de pulso mesmo. Quando ela puxa o ar, desliga. Puxa o ar, desliga. Qual que é a pulsação dessa bomba? Então, esse parâmetro é um pouquinho mais difícil de medir, mas peça ao fabricante, veja qual que é o índice de pulsação dessa bomba. Tem bombas que são por diafragma, por exemplo, que funcionam muito assim, que são muito pulsadas. Isso pode causar problemas nas suas amostragens, principalmente amostragens com seletores de partículas, tá? Beleza, isso é muito importante. Eu já estava me esquecendo. Outro dado muito importante. Nossa, quase que passa. Ainda bem que eu estou com minha colinha aqui do que eu tenho que falar para vocês. Isso aqui é sobre vazão. Mas a gente tem bombas que são bombas de alta e bombas de baixa vazão também no mercado. Existem bombas de alta vazão e baixa vazão. Na verdade, a gente deveria chamar bombas de média vazão e bombas de baixa vazão, porque existem vazões bem mais altas aí aplicáveis, principalmente para agentes biológicos. Para agentes químicos, vamos continuar chamando de alta aquelas bombas que têm uma vazão acima de meio litro por minuto e de baixa vazão abaixo de meio litro por minuto. Então, você tem que saber que se a sua bomba ou a bomba que você está adquirindo, ela pode trabalhar em baixa vazão. É muito comum, porque bombas que trabalham em baixa vazão são bombas que precisam de uma característica construtiva muito, muito potente para trabalhar em baixa vazão durante muito tempo. Então, não é qualquer bomba que trabalha em baixa vazão. Então, tem bombas específicas que trabalham em baixa vazão e tem algumas bombas que são bombas de alta vazão, acima de meio litro por minuto, que podem ser utilizadas em baixa vazão, por meio de um redutor de vazão. Mas isso tem que ser testado, tem que ser validado. O redutor de vazão vai comprimir a vazão dessa bomba, vai restringir o fluxo para que ela trabalhe em baixa vazão. Então, fiquem bem atentos a isso. Então, uma bomba de baixa vazão, ela trabalha somente em baixa vazão. Existem bombas que são de alta vazão, que podem ser utilizadas em baixa vazão por meio de um redutor de vazão. Só que você tem que ver se uma bomba de alta pode ser utilizada um redutor de vazão. Tem que ser validado isso também, tá? E aí tem as características de qual vazão que você tem que regular a bomba e tudo mais. Então, vocês têm que olhar isso. Peça ao fabricante, peça ao fornecedor, peça ao representante. Como que são as características? Como que está a validação da sua bomba para trabalhar em baixa vazão? Esse redutor de vazão está validado? Preste atenção nisso. Porque senão você vai comprar uma bomba, tacar um redutor de vazão nela e ela não consegue trabalhar em baixa vazão. Isso é muito comum e principalmente vocês têm que tomar cuidado com bombas que não têm sistema de compensação de fluxo ou sistema de compensação de vazão, que é isso para manter a vazão constante. Então é muito difícil uma bomba sem sistemas de compensação de fluxo consiga operar bem em baixa vazão, uma bomba de alta, tá? Então fiquem muito atentos a isso. Isso é fundamental vocês olharem na hora de comprar o equipamento, para não comprar gato por lebre, tá? Vocês precisam ter uma estrutura robusta de bomba para aguentar trabalhar dessa forma. Show? Show de bola? Então tá. Então eu tô vendo aqui, pelo visto, tá show de bola, galera, tá? Tá vendo aí, tá vendo aí. Então, vamos para o próximo passo. Então, falei de compensação de vazão, ou compensação de fluxo, estabilidade de vazão, pulsação, alta e baixa vazão. Isso é muito importante vocês terem. E toda bomba, oh meu Deus do céu, isso daqui tem umas aí que dá vontade de matar os fornecedores. Gente, as bombas têm que ter um alarme, elas têm que ter um alarme
um mecanismo de aviso quando tem falha no equipamento. Oh, meu Deus do céu, se o mecanismo de falha não existe ou não está funcionando, vocês não têm noção tanto que dá raiva, não. Imagine só, você está lá em campo, fazendo aquele tanto de amostragem, gastou um tempão, fez um tanto de coisa, aí você está lá olhando o trabalhador e tal, mas você não percebe, se não tem um dispositivo que chama a sua atenção de falha, a bomba parou de funcionar. E você não viu? Cara, quanto tempo você não perdeu? Às vezes dava tempo de você recuperar a amostragem ainda, se você visse. Então você tem que ter um mecanismo de alerta quando tem falha. E o que é essa falha? Por exemplo, por exemplo, aqui, se você tem uma restrição do fluxo de ar, entupiu um tubo, entupiu um cassete, dobrou a mangueira e restringiu o fluxo de ar e a bomba não conseguiu operar. Ela vai parar de funcionar, entendeu? Ela para de funcionar e tem que emitir um LED, alguma coisa, e falar assim, olha, falhei, não estou funcionando, etc. E tem outra coisa, gente. Isso aqui é muito louco. A bomba tem uma entrada de ar, né? Então a bomba tem um caminho onde entra o ar. Então aonde entra esse ar tem que ser a única e exclusiva entrada de ar dessa bomba. Então você tem que verificar de tempos em tempos os anéis de vedação, se está tudo ok. E dentro desse mecanismo de falha, se em algum momento a bomba não conseguir manter a vazão constante, ela tem que parar de funcionar. A sua bomba tem que parar de funcionar se ela não conseguir manter a vazão constante. Parece louco, né? Mas por quê? Porque se a vazão não estiver constante, sua amostragem vai para o saco, vai para o beleléu. Sacaram, gente? Então você tem que ter um dispositivo de alarme de falha. E isso tem que estar associado ao módulo de estabilização de fluxo ou de estabilidade de vazão. De forma que, se você está tendo um problema na amostragem, se você teve um entupimento ou se a perda de carga está muito alta, que a bomba não consegue compensar, ela tem que desarmar. Uma bomba que desliga é um bem. Uma bomba que não desliga é uma dor de cabeça. E eu já vi bombas no mercado, tanto novinhas, que já saíram, mas como bombas que estavam precisando de manutenção, que se você botar a mão no dedo lá na entrada de ar dela, se você botar o dedo na entrada de ar dela, tapar, vedar, a bomba não para. Você já viu o equipamento assim? Comenta aí no chat para mim. Você já viu o equipamento que faz isso? Aí eu pergunto para você, se você tapou a entrada de ar, não está entrando ar ali naquele equipamento. Ou não deveria estar. Não deveria estar entrando ar. Então, é um período em que se não tem amostragem. E esse é um erro muito comum. Muitas pessoas erram por causa disso. E às vezes eu já escutei, assim, nossa, tem essa bomba aqui que é boa demais. Ela não para de jeito nenhum. Pau para toda obra. Ela não para de funcionar. Lê do engano. Se sua bomba não para de funcionar, prepare-se, você tem uma grande chance de ter uma amostragem que vai ser uma porcaria, porque na hora que ela precisar parar, por causa de um problema, uma falha, você não tem essa parada. Então, faça um teste com as bombas que vocês têm para saber se está precisando de manutenção ou está precisando trocar de fornecedor também. Tapa a entrada de ar da bomba. Segura lá. Ela tem que desarmar. Ela tem que desligar totalmente. Desligar e emitir um alarme assim, desliguei, falta de fluxo, etc. Tem que te dar esse alerta, tá? Tem que te dar. Algumas bombas têm mecanismos que são muito interessantes. Se, por exemplo, se você tem uma restrição de fluxo momentânea, então durante um curto espaço de tempo, ela vai, tenta religar e voltar. Tenta religar e voltar, tenta religar e voltar N vezes. As mais comuns que eu me lembro de trabalhar, ela tenta voltar 5 vezes. Se ela não conseguir, ela para.
E isso dentro de um intervalo de tempo muito pequenininho, tá, gente? Então, se ela não conseguiu, ela para. Ou se entupir direto, ela já para na hora. Mas se a compensação de vazão não conseguir suportar esse período inteiro, ela vai, tenta voltar, não conseguiu, tenta voltar, não conseguiu, ela religa e vai. Senão ela desliga de vez e emite o alarme de falha. Vocês têm que ter isso na bomba. Gente, isso aqui é tipo coisa obrigatória. Se tem uma bomba que não tem alarme de falha, você está correndo sério risco. Vai que a mangueira dobra, você tem um problema na amostragem, a compensação de fluxo não é suficiente, tudo mais. Vocês têm que ficar de olho nisso. Senão pode dar um problemaço. Então isso é uma coisa que vocês têm que estar de olho, tá? E faça um teste com essa bomba sua. Esse teste você consegue fazer em casa, aí mesmo. Tapa a entrada de ar da sua bomba. Segura lá e vê se ela desliga. Se ela não desligar, pode ser um problema nas vedações, está tendo uma entrada de ar em algum lugar, você tem que mandar essa bomba para manutenção, para fazer uma manutenção corretiva, ou é um defeito de fabricação mesmo do equipamento, tá? Porque ela deveria parar. Ela tem que parar. Tem que parar. Ponto final. Vocês estão gostando, gente? Tá ficando claro até agora o que eu estou falando para vocês? Faz sentido isso que eu estou falando? Tem muita gente querendo jogar as bombas na parede. Imagina, deve ter um monte de gente assim, maldito que eu fui ver essa aula do Leandro aqui agora. Vai fazer eu dar manutenção nas minhas bombas tudo. Eu vou quebrar essas bombas tudo. Aposto que tem gente querendo matar aí agora. Não, gente, eu estou ajudando a vocês não errarem, tá? A minha missão é ajudar vocês dentro da higiene ocupacional, que um dia, quem sabe, vocês virem meus clientes na Analytics, quem sabe vocês virem meus clientes, meus alunos do método H-Fácil, quando a gente tiver turma aí, é ajudar vocês a tornar simples e fácil o reconhecimento e avaliação de agentes químicos para higiene ocupacional. Essa é a minha missão. Quando tiver, aí eu vou estar aqui pronto para ajudar vocês, tá? Então essa é a minha missão. É isso que eu ensino vocês. É isso que eu busco na transformação, tornar simples e fácil o reconhecimento de riscos químicos. Por quê? Cara, muitas vezes vocês não tiveram acesso a essas informações durante a formação de vocês. Então eu tenho que trazer isso aqui, minha vivência, né? O tempo que eu tive fora, trabalhando nos Estados Unidos, minhas formações fora, para tentar trazer essa clareza aqui de coisas que talvez vocês nunca ouviram falar, que eu quebrei a cara, me ferrei muitas vezes para trazer essa clareza absoluta para vocês. Beleza? Gente, de bomba, eu acho que são esses pontos principais dos guias práticos que vocês têm que ter, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa no chat. É isso mesmo. Então, vocês têm que estar em busca aí dessas informações com os fabricantes. Então, a minha recomendação para vocês é peçam os fabricantes essas informações. Eles têm que fornecer isso para vocês. Tá? Eles têm que ter esses relatórios de validação, eles têm que ter esses dados desses equipamentos. Tá? Então, eles têm que te dar. Peça a eles isso, que eles prontamente vão ceder para vocês. E, de tempos em tempos, mandem seus equipamentos para fazer esses testes em um laboratório. Porque não existe a calibração da bomba. Existe um ensaio de performance, uma checagem de performance, um ensaio de desempenho, como você quiser. Que são feitos alguns desses testes, ou esses testes que eu estou falando para vocês, para saber como que está o desempenho da vazão da bomba frente a diferentes perdas de cargas ao longo do tempo, etc. É isso que muitos laboratórios fazem, eles ensaiam as bombas para saber como que está o desempenho aí. E aí, na verdade, você tem que buscar a manutenção da bomba quando ela não tem alguns pontos tão fora, né? Então, essa estabilidade da vazão, vazamentos e etc. Então, calibração de bomba não existe. O que existe é um ensaio de desempenho, tá? Então, é outra coisa que as pessoas estão muito
viciadas e não entendem eu preciso calibrar a bomba. Não é calibrar, não tem como você calibrar uma bomba no laboratório. Você manda para lá para eles fazerem um check-up. É igual quando você pega seu carro e manda fazer para ver como que ele está, uma manutenção preventiva. Manda lá, o mecânico vai olhar, vai fazer alguns testes para saber se está tudo ok. Então você tem que fazer isso de tempos em tempos com a sua bomba para saber se está tudo ok com ela, entendeu? Então é esse o caminho aí que vocês têm que olhar para as bombas. Ficou claro, claríssimo aqui? Porque eu vou passar agora para separador de partícula. E esses daí tem pano para manga. Tem pano para manga para a gente falar desses bichinhos aí. Então o que acontece, turma? Presta atenção aqui. Presta atenção comigo. Imagine só que você vai utilizar um separador de partículas, tipo ciclone respirável, ciclone de nylon, o IOM. Você vai usar esse equipamento. E aí, na hora que você pega esse equipamento, qual que é a função desse bichinho? É separar aquelas partículas do tamanho que eu não quero do tamanho que eu quero que seja analisada. Quando eu falo do respirável, são aquelas partículas que se adentram no sistema respiratório e depositam lá na região de troca de gases, ou nos alvéolos. Então, eu só quero essas partículas. E elas têm um que a gente chama um ponto de corte, um tamanho aerodinâmico médio, em torno de 4 micrômetros. 4 micrômetros. Então, eu tenho que ter um dispositivo de coleta que me garanta essa coleta dessa forma. E aí existe toda uma curva de desempenho de um ciclone, de um IOM, de um separador de partículas. Eles têm que seguir uma curva de desempenho. E o que é o desempenho desses seletores de partículas? O desempenho deles é medir qual que é a eficiência dele na retenção das partículas de acordo com o tamanho aerodinâmico dela. Vamos supor que igual o ciclone de alumínio. O ciclone de alumínio ele tem que ter um ponto de corte 50% em 4 micrômetros. Isso quer dizer o quê? Que metade das partículas que têm tamanho superior a 4 micrômetros não são coletadas. E ele tem uma eficiência de coleta de 50% para aquelas partículas que têm tamanho aerodinâmico menor de 4 micrômetros. De 4 micrômetros. Para cima, a eficiência dele é menor do que 50%, ou seja, aquelas maiores ele coleta mal, e para baixo de 4 micrômetros, a eficiência de coleta dele é maior do que 50%. Ou seja, ele coleta bem, porque é onde eu quero. Então, eu tenho que garantir que o meu ciclone, o meu dispositivo separador de partículas, atenda às curvas. E essas curvas estão definidas, por exemplo, na CGH. Estão definidas aqui, por exemplo, na CGH. Está lá no anexo C da CGH. Existem as curvas lá. Existe a equação. Então, quando vocês forem comprar um equipamento desse, ele não tem só que parecer uma coisa. Ele tem que ser validado. Esse equipamento atende às curvas de separação por tamanho conforme a norma especifica? Conforme a CGH especifica? A característica construtiva desse equipamento fornece as equações e muita gente está pensando, isso é rolo do Leandro, para que eu vou garantir? Gente, é simples. Por quê? Se ele não atender, ele não está coletando conforme estabelecido no limite. E se ele está coletando conforme não está estabelecido no limite, você está errando na sua coleta. E não tem laboratório que corrija esse problema. Vai dar na sua cabeça. Por quê? Você está coletando fora da fração do tamanho especificado no limite, que é o tamanho que causa dano no trabalhador. Então, esse trabalhador pode vir a desenvolver uma doença, você coletando a amostra, na hora que olha, o que foi? Por que isso aconteceu? Fiz a coleta com um amostrador que não atende o que está descrito na norma. Então, mais uma vez, e esses daqui são de fundamental importância, que vocês solicitem os critérios de validação e o relatório de validação, as curvas em que esse equipamento foi desenvolvido e se ele atende às curvas teóricas.
ele tem que estar ali dentro, eles têm que atender, porque senão de nada adiantou a coleta. E aí, como eu prometi, para a gente ir para o finalzinho dessa live, vocês estão gostando do assunto aqui, turma? Vocês estão gostando dessa live aqui? Me conta aí. Então, para garantir que esse equipamento funciona direito, eles, quer dizer, não é funciona, né? Quer dizer que ele está atuando conforme especificado, você tem que ter uma vazão definida de coleta. Então, por isso que quando eu falo de um IOM, a vazão de coleta é 2 litros por minuto. Não pode ser muito diferente disso, não. Porque senão eu mudo a curva teórica de funcionamento desse equipamento. Eu mudando essa curva, ele não coleta conforme a separação que a gente precisa. Mesma coisa o ciclone de alumínio. O ciclone de alumínio são 2,5 litros por minuto. Então, se eu uso uma vazão diferente disso, eu saio daquela curva teórica, ele não coleta como deveria. E aí o que acontece? Você não está coletando de novo como deveria. Então a vazão, vocês têm que sempre manter a vazão especificada pelo fabricante, pelo desenvolvedor e como que ele validou esse equipamento, tá? E aí, um ponto importante que eu falei lá no início dessa aula é que nas suas bombas você tem que ter uma estabilidade da vazão muito grande para ser utilizada com esses equipamentos, né, esses equipamentos seletores de partícula, e a pulsação também não pode ser muito grande. Por quê? Se você calibrou lá, colocou 2,5 e ela perde performance ao longo do tempo, essa vazão sobe ou diminui ao longo do tempo, o que acontece? Você sai da curva teórica e deixa de coletar. Se você tem uma pulsação muito grande, o que acontece? Você não está coletando a média, mas você está tendo picos assim e ele não funciona bem. E olha aqui a importância do módulo de estabilidade de vazão, ou módulo de estabilidade de fluxo. Imagine só, você tem lá, e quando eu estou falando desses separadores de partículas, eu estou falando de partículas sólidas, que são filtrações mecânicas, que geram perda de carga. Se você não tem uma bomba que tem compensação de fluxo, e essa perda de carga tende a aumentar ao longo da amostragem, o que vai acontecer? Sua vazão vai cair e ela não mais vai atender ao especificado pelo separador de partícula. E aí você vai estar coletando tudo fora. Você vai estar coletando tudo fora. Então, primordialmente, sem dúvida alguma, se você está utilizando algum seletor de partícula, ciclone, IOM, etc., você tem que utilizar uma bomba com estabilidade de fluxo. Um sistema de estabilização de fluxo. De compensação, desculpa. Compensação de fluxo. Tem que ter. Tem que ter. Porque senão joga a amostragem rala abaixo. Entenderam tudo aqui? Viram a importância dessa aulona? Consegui dar um guia prático para vocês como selecionar os equipamentos? Me conta aí no chat. Me conta aí. O que vocês acharam dessa aula? Essa aula foi boa? Gostaram muito dela mesmo? Nós estamos aqui quase 1 hora de aula já. Quase 1 hora de aula. Eu queria saber realmente, cara, se vocês gostaram desse conteúdo, a única coisa que eu vou pedir em retribuição para vocês é dar um like nessa aula aqui. Deixa seu like aqui para mim. É muito importante para mim porque o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Então isso é muito importante. Então deixa seu like. Se você está aqui e não se inscreveu nesse canal, meu filho, criatura, que mundo você está vivendo? Aqui eu posto conteúdo relevante para você toda semana, para você parar de errar e simplificar a higiene ocupacional, os agentes químicos. Então se inscreva nesse canal aqui, ativa o sininho para ser notificado toda vez que tem um conteúdo bom aqui para você. Então é o seguinte, turma. Então é isso que eu tenho que te pedir. E se você achou esse conteúdo legal, clica no compartilhar, manda para alguém. Manda para alguém aqui que esse vídeo vai ser importante. Me ajuda nisso, me ajuda a trazer mais pessoas, a ajudar a facilitar a higiene ocupacional. E aqui está o convite para todos vocês. Aqui é tipo o Domingão do Faustão.
você sabe, né? Domingão do Faustão, todo domingo às 6 horas da tarde, faça chuva, faça sol, Faustão tá lá, não tá? Aqui é a terça-feira do Leandro. Terça-feira do Leandro. Terça-feira, 19 horas, Leandro tá aqui. Leandro tá aqui fazendo live. Faça chuva ou faça sol. Inclusive, quando ela não é ao vivo, como essa agora. Ah, você achou que era ao vivo? Não, ela é gravada. Hoje eu tô tendo que fazer essa gravada, gente. Vocês me desculpem, mas eu não vou conseguir responder vocês no chat. Então, hoje não é ao vivo, não. A aula não é ao vivo, porque eu tive um compromisso. Eu tenho um compromisso, eu estou em um evento muito importante. E você já sabe, o meu compromisso é esse ano, nós vamos fechar esse ano, 52 aulas ao vivo. Então, faça chuva ou faça sol, se não dá para ser ao vivo, é gravado. Então, eu gravei, está disponível, cumpri meu combinado com vocês. Então, eu estou aqui. Então, eu queria ver com vocês o seguinte, o meu Instagram está aqui embaixo nesse vídeo aqui. Está embaixo nesse vídeo aqui. Então, clica nele, vá lá para o meu Instagram, me manda suas dúvidas. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas e respostas lá. Agora, me manda as dúvidas que ficaram dessa live aqui, que aí eu vou te responder por lá, que aí é mais fácil. E tem um momento do print, né? Aquele momento do print lindo, maravilhoso, que é o quê? Galera, tira um print aqui dessa live agora e compartilha no seu story. Compartilha no seu story e me marca lá, @Leandro Magalhães. E faça um pequeno resumo dessa live. E eu gosto sempre de dar um nome para as lives. As lives têm sempre uma hashtag. A hashtag sem validação não tem equipamento. Não ficou muito longo, né? Deixa eu pensar na hashtag. Nossa, eu tô sem criatividade hoje. Tá sendo gravado, já contei para vocês, mas eu tô sem criatividade hoje. Eu tô fazendo aqui como se fosse ao vivo. Então, hashtag equipamentos para HO. Hashtag equipamentos para HO. Então, tira um print aqui, sobe lá no seu story, compartilha lá, me marca e põe a hashtag equipamentos para HO, que vai ser muito massa e vamos trazer mais pessoas. Eu vou recompartilhar lá no meu story e me dá um feedback dessa live lá, escreve lá o que você achou dessa live. É muito bacana e importante para mim. Eu estou fazendo um esforço muito grande, hein, gente? Estou gravando aqui. E os novatos, a novatada, quem está chegando aí agora? Então, o seguinte, terça-feira, já falei, 19 horas, estou aqui, espero ver todos vocês aqui. Toda terça-feira, 19 horas, tem um conteúdo relevante para vocês. Vai ter no Natal, vai ter no Réveillon, ano passado teve. Então, esse ano vai ter também. Então, pode ficar tranquilo que teve gente aqui que tá... Caramba, gente, 2020, já está chegando o Natal de novo, eu lembro até hoje da live do Natal. Vocês lembram aí, turma, quem estava aí comigo? Vocês lembram aí comigo? Live do Natal, dia 24 de dezembro de 2019, eu estava fazendo live. Pois é, galera. Que loucura, hein? Já acabou o ano e eu nem vi passando. Essa pandemia é muito louca mesmo. Então é isso aí, turma. Eu quero agradecer cada um de vocês que passou essa uma hora aqui comigo, né? Tem praticamente uma hora que vocês passaram aqui comigo. Então, muito obrigado mesmo. Me ajude a compartilhar. Manda seu print, manda a sua dúvida lá para mim, porque, cara, foi uma hora de entrega. Eu dei o meu melhor conteúdo aqui para vocês. Eu dei o meu máximo para entregar um conteúdo top, 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 top mesmo. E assim, se vocês gostaram, comentem no chat que depois eu vou ver. Depois eu vou ver, então comentem para mim. E detalhe, uma coisa muito importante, as lives ficam ao vivo somente durante uma semana. Semana que vem essa live vai sair, não vai estar mais aqui disponível para vocês, tá? Então, somente semana que vem a gente vai disponibilizar essa live, somente semana que vem, essa sai e entra outra, tá? Então, as lives ficam disponíveis apenas durante uma semana. Beleza, turma? Então, corre, assista, manda para quem tem que assistir isso aqui agora, porque senão depois vai perder e não vai ter mais acesso a essas lives, beleza? Turminha, minha galera, meus veiacos, meus novatos, brigadão mesmo por passar uma hora aqui comigo. Eu sei que dessa vez está sendo gravado, não estou interagindo ao vivo aí com vocês demais, mas eu estou feliz da mesma forma porque eu cumpri meu combinado, cumpri à risca o que eu prometi para vocês, que é gerar conteúdo toda terça-feira às 19 horas, para vocês dar uma aula ao vivo toda terça-feira às 19 horas. Então, o
combinado tá aqui. Então, conseguir gerar esse compromisso meu com vocês. Estou muito feliz, muito obrigado mesmo. Uma ótima noite para vocês, um ótimo restinho de terça-feira. E vamos que vamos, eu aguardo vocês na próxima aula ao vivo, às 19 horas. E enquanto isso, a gente vai batendo um papo lá no Instagram, beleza? Abraço, boa noite para vocês, beijo no coração!